Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre a sua casa nessa manhã. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos, ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça. Ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naphtali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Asser, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita de trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? Raquel propôs: em troca delas, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. E Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Glória a Deus. Até o versículo 24. O capítulo 30 de Gênesis nos fala do ambiente espiritual da família de Jacó. A nossa casa, o nosso lar, ele vai formar um ambiente espiritual, um ambiente emocional. E ao ler o capítulo 30 de Gênesis, parece que a gente está lendo uma novela antiga, uma família com problemas dos mais diversos. E aí a gente percebe que problemas e conflitos familiares são realidades muito comuns de todos nós em algum nível. A família, na verdade, deve ser, e Deus criou para que seja, um ambiente de oração, um ambiente de afeto e também um ambiente onde nós crescemos em maturidade, onde nós aprendemos, aperfeiçoamos a nossa capacidade de se relacionar, de aprender o respeito, a prática do amor, os limites. Porém, a gente percebe logo em Gênesis que a natureza pecaminosa do homem acaba tornando as nossas famílias um lugar de muitos conflitos, até porque na família a gente revela quem nós realmente somos. Nós revelamos o nosso verdadeiro eu. Na família as pessoas nos conhecem sem máscaras. E Deus, sabendo disso, que o homem em sua natureza pecaminosa transformaria a família num lugar tão desafiador, Deus, ele tem planos de nos aperfeiçoar no contexto da nossa família. Martinho Lutero, o grande reformador da Reforma Protestante, ele era monge antes
de ter a experiência com Deus que o fez romper com a igreja romana, e depois que ele tem uma experiência de fé com a palavra, ele, ele rompe literalmente com a igreja romana e ele é o grande líder da reforma protestante, e ele se casa nesse contexto. Antes ele não poderia se casar, mas ele compreende que o casamento é uma bênção de Deus, inclusive para os que são líderes, pastores. E quando ele completa 1 ano de casado, ele escreve algo muito interessante. Ele diz que 1 ano de casamento santificou mais ele do que 10 anos de monastério. E ele diz que o casamento é a escola do caráter. E que nós precisamos, então, no contexto dos desgastes familiares, perceber o que Deus quer aperfeiçoar em nós, tratar conosco. Vamos perceber aqui como era o ambiente espiritual da família de Jacó. Gênesis capítulo 30. Primeiro era um ambiente de desapontamento. Raquel culpava Jacó por ela não ter filhos. Raquel se sentia desapontada, inclusive com Deus. E Jacó mostra para Raquel que o fato dela não engravidar não era culpa dele. Em segundo lugar, além desse desapontamento aí do casal, havia também um ambiente de rivalidade e inveja. Sabe, no contexto de Gênesis 30, havia uma rivalidade entre duas mulheres, o que Deus nunca aprovou, mas Jacó acabou sendo envolvido ali pelo engano do seu sogro, e uma cultura também daquele momento, daquele tempo. E ali entre aquelas duas mulheres havia uma rivalidade, uma inveja o tempo todo, que trouxe certamente esse espírito de competição. E há muitos casais hoje que competem um com o outro, às vezes filhos competindo com os pais, às vezes filhos que competem entre si, e nós precisamos observar isso no nosso coração. Se não há em nós, no ambiente da nossa casa, algum tipo de rivalidade, competição, inveja do sucesso do outro, da conquista do outro. Em terceiro lugar, o ambiente espiritual e emocional da família de Jacó também era um ambiente de profunda manipulação. A gente percebe o tempo todo um querendo manipular o outro, querendo controlar o outro, fazendo as coisas do seu jeito. No versículo 15 de Gênesis 30 diz que Lia, ela tinha recebido ali as mandrágoras que o seu filho havia trazido para ela, e havia uma cultura naquele tempo de que as mandrágoras de alguma forma poderiam ser até úteis para aqueles que queriam engravidar, algo como que ajudaria a tornar a mulher fértil. E quando a Raquel pede algumas mandrágoras, Lia responde dizendo: não basta você ter roubado o meu marido, agora quer roubar também as mandrágoras do meu filho? E aí você vê Raquel propondo uma manipulação terrível, dizendo: olha, se você me der essas mandrágoras, você pode se deitar com Jacó nessa noite. Você já viu uma disputa, um controle, e Raquel, por ser a mulher mais amada por Jacó, ela diz: olha, hoje eu deixo você estar com ele. Uma manipulação terrível, um ambiente terrível. Quantos de nós também dentro das nossas casas não acabamos fazendo as coisas desse jeito, querendo controlar o outro, trocas e manipulações? Tem pais que usam os filhos para atingir o outro, para provocar o outro. Tem cônjuges que estão num ambiente sempre de competição e de manipulação para alcançar os seus próprios desejos. Irmãos, nós precisamos discernir, detectar essas coisas e enfrentar debaixo da graça de Deus. Em quarto lugar, o ambiente espiritual e emocional da família de Jacó era um ambiente de frustração e de incredulidade. No versículo de número 20, a gente percebe aí essa frustração que havia em Raquel, também em Lia. Na verdade, todos aqui tinham níveis de frustrações. Todos nós temos coisas que a gente não alcançou e a gente pode deixar crescer uma raiz de frustração. No versículo 20 diz que Lia engravidou novamente e chamou o filho de Zebulon, pois disse: Deus me deu recompensa. Agora o meu marido me tratará com respeito, porque eu lhe dei 6 filhos. Então Lia era uma mulher frustrada, porque ela era menos amada, a Raquel era muito mais bonita do que ela. E isso gerou nela essa frustração, e ela achou que quanto mais ela tivesse filhos, de alguma forma isso ia suprir a rejeição que ela sentia do seu marido. 6 filhos
ela teve e buscando o amor e a rejeição que ela havia no coração, buscando ser suprida pelo seu marido, achando que esses filhos que ela teve e a sua serva, porque assim também foi nesse contexto, de alguma forma supriria a sua rejeição. O ambiente era de frustração. Raquel frustrada porque não engravidava, Lia frustrada porque não conseguia o amor intenso do seu marido, e Jacó também frustrado por ver duas esposas brigando entre si. Irmãos, para a gente concluir, e de maneira bem positiva, como o capítulo 30 nos mostra, o ambiente que parecia um ambiente improvável para qualquer plano, projeto de Deus se cumprir, tem esses 4 elementos que nós destacamos, mas tem um quinto que a gente precisa observar. Em quinto lugar, então, e último, o ambiente espiritual e emocional da família de Jacó era um ambiente de milagres. Era um ambiente onde a graça de Deus estava trabalhando. Perceba que, apesar dos erros de Jacó e de Labão e das suas esposas, a graça de Deus estava ali. Filhos que foram gerados em contextos tão difíceis e tão cheios de engano, se tornaram heranças de Deus nessas famílias. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor para nós. São como flecha na mão do flecheiro, né? Na aljava que a gente possui para a gente lançar para os propósitos de Deus, para irem mais longe do que nós vamos, para cumprir propósitos de Deus. Então, no meio de todo esse ambiente de tanta frustração, manipulação, de tanto desapontamento conjugal, entre filhos, o Senhor faz milagres. O Senhor cumpre propósitos. Isso nos mostra, irmãos, que os nossos erros e as nossas limitações humanas e as limitações que as nossas famílias têm não necessariamente devem frustrar os propósitos que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que, apesar de tudo que passamos, sofremos, às vezes até abandono dos pais, a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Deus é pai de órfãos e das viúvas. Deus é o Deus, então, que supre toda carência. Amado, rejeição não se supre, rejeição se cura. O Senhor é o Deus que cura. A nossa busca, talvez, de um amor que nenhum homem pode realmente completar no nosso coração. Nenhum casamento, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe. Quem quer realmente curar e pode suprir todas as nossas necessidades é o nosso Senhor Jesus. Por isso a gente vê aqui num ambiente tão confuso. Cada filho Deus usou com um propósito específico para inaugurar aí a nação de Israel. 12 filhos, 12 tribos, cada qual com as suas limitações, mas também com o seu potencial. E conforme nós obedecemos a Deus, o nosso potencial é realçado e é cumprido o propósito de Deus. Conforme a gente se afasta do Senhor e não o busca, as nossas limitações se realçam e vão se tornando impedimentos para muitos projetos de Deus. Então Deus nos chama, amados, para que nós sejamos geradores de um ambiente de fé e de milagres em nossas casas. E o texto, nós lemos até o versículo 24, concluindo esse pequeno trecho, a gente percebe que Raquel, aquela mulher que não podia ter filhos, ela se vê grávida. O texto diz no versículo 23, ela engravidou e deu à luz um filho. E o texto diz que Deus respondeu às suas orações. Mesmo num ambiente difícil, impróprio e tão cheio de barreiras emocionais e espirituais, havia uma mulher orando, havia clamor, e Deus no seu tempo respondeu a oração, a tornou fértil, a fez gerar um filho para a glória de Deus. E este filho é José, o filho de Raquel, que o nome simboliza que o Senhor me acrescente ainda outro filho, ou seja, Deus gera um filho e ainda continua gerando no coração dela fé de que ela geraria mais planos, mais propósitos, que Deus acrescentaria na vida dela todo o propósito que seria para a glória de Deus. Irmãos, a nossa oração nessa manhã, primeiro é que a gente seja grato a Deus pelo que o Senhor tem feito, pela família que temos. Agradeça ao Senhor, mesmo com todas as limitações. Que a nossa oração nessa manhã seja que nosso coração compreenda e busque
a satisfação plena, completa somente no Senhor. Ele é quem nos satisfaz, quem nos completa. No Senhor Jesus estão todas as nossas fontes. Que a nossa motivação em nossa família não seja esperar uma perfeição ou que todos de alguma forma se tornem pessoas fáceis de lidar. Não, a nossa oração tem que ser que sejamos nós canais de bênção, canais de oração, que nós possamos gerar um ambiente de fé, de milagre, de clamor a Deus e que isso comece dentro do nosso coração, que o nosso coração seja um ambiente de milagre, mesmo cercado por ambiente de frustrações, de rivalidade, de inveja, de desapontamento. Sabe, nossos erros, nossas falhas e limitações não limitam o poder, a glória, a soberania de Deus. Até a morte de Jesus, que é um plano eterno e foi concretizado há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que foi executada a morte do Senhor Jesus. Plano eterno. Foi executada pelas mãos de homens injustos. Atos 2, 23 diz isso. Ou seja, nada pode impedir o propósito de Deus, nem mesmo as deficiências, debilidades espirituais, emocionais da nossa família. Que nós sejamos o canal de Deus na família que Deus nos plantou, no lugar onde nós estamos. Pai amado, muito obrigado porque a Tua palavra é tão rica de detalhes e de aplicações ao nosso coração. Pai, nós oramos que a gente possa estar realmente se deixando sondar pela Tua palavra. Sonda-nos, mostra o nosso coração e mostra aquilo que em nós precisa ser mudado para que sejamos bênção na família que o Senhor nos plantou. Que nós possamos discernir o ambiente da família, não para julgar e condenar outros, ou alimentar ambientes de rivalidade, de ódio, de competição. Mas que nós possamos perceber o que está no nosso coração, que tem tornado o nosso coração um ambiente tão ruim, tão sobrecarregado pelas dores e pelas frustrações da vida. Que o nosso coração seja como o coração de Raquel, que cresça em nosso coração a oração, a fé, e para experimentarmos o milagre do Senhor, os milagres que o Senhor derrama no tempo do Senhor, que são resultados da Tua graça, da Tua misericórdia em resposta às nossas orações, que o Senhor mesmo nos inspira a fazer. Nós te agradecemos e oramos, abençoando cada família agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.